Domingo, 4 de maio, Brasília, Distrito Federal. Hoje é dia de Vasco. Vamos saber mais desse jogão? Agorinha, depois da vinheta. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos de todo o Brasil e do mundo. Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo, de pré-jogo para Vasco e Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O Vasco, que vendeu esse mando de campo aqui para Brasília. O jogo vai ser no Mané Garrincha às 16 horas e a gente vai saber tudo o que está por trás desse jogão de bola aí, um jogo muito, muito, muito difícil para o Vasco. E se não bastasse, todas as dificuldades que o adversário nos impõe, o Vasco ainda se põe em umas condições, nada confortáveis, tá bom? Então, antes da gente começar a entrar nos detalhes desse jogo, eu peço a gentileza do seu like para ajudar aí a fortalecer nosso canal, ajudar a divulgar esse conteúdo para outros vascaínos. E caso esteja chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a inscrever-se, tá? No canal Vascaíno Júnior, aqui tem notícia todo dia do Vasco. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O Vasco chegou ontem, aí tá a festa da torcida, que é de praxe, gente? Jair dando autógrafo, deixa eu baixar um pouco esse vídeo. Tá aí o Hugo Moura. Sempre é muita festa. O Vasco, quando vem aqui a Brasília, sempre é recebido. No aeroporto não foi possível, foi privado dessa vez, mas quando liberam no aeroporto também vai lá, fazem festa no aeroporto. E aí já aqui na Asa Norte, esse hotel fica a poucos metros ali do estádio Mané Garrincha, ali no fundo lá, que lá é o Brasília Shopping, é bem pertinho do Mané Garrincha mesmo, a gente vai a pé daí desse local, o Biotel. O torcedor falando aí. Jogão, expectativa 1000. Você vai estar lá? Vou, claro. 2-1, meu amigo. Que Deus te ouça, viu? Deus te ouça. Tá? E fora essa festa aqui, uma coisa que não contrasta com o que o Vasco sente é o que eu vou postar no próximo vídeo aqui agora. Olha o relógio aí, pô. É isso aí, Betinho! Eu tava protestando contra o nosso técnico, contra o nosso técnico interino. E quando o segurança do Vasco da Gama, Rio de Janeiro, perguntou pra mim se eu me garantia, eu falei o que foi. E ele já veio, pulou as grades e me desferiu uma cabeçada. E automaticamente não tive poder de reação. Então foi uma forma de covardia entre ele e comigo. No mais é isso mesmo. Em relação a falta de contratações que nosso time tem, falta. E quando precisou de contratações não vieram. E automaticamente a gente necessita de um técnico, não de forma interina, mas sim um técnico pronto e preparado para o Vasco da Gama. Pelo que vou saber só amanhã, Agora sangue quente, mas no mais. E agora? Agora eu vou registrar o boletim de ocorrência contra o rapaz que me agrediu e tudo tranquilo. Gente, é lamentável, assim. Deixa eu colocar de novo isso aqui, tá? Agora eu vou baixar o volume aqui pra gente comentar. O cara tava na moto dele, tava nem camisa do Vasco, ou seja, assim, parece que ele saiu do trabalho rapidão, ali de entregador, aquela região ali tem muito disso. E foi lá. E a história que ele conta, claro que a gente não viu ainda a história do Betinho, todo mundo tem direito de se defender, mas aparente, o que leva a gente a acreditar é que ele tá falando a verdade. Não tem cara de bandido, apesar de que não sei se bandido tem cara, Desculpa, Aí o preconceito, tá? Mas não está vestido ali, pensando num cara que tá ali à toa, não é um vagabundo. Ainda que fosse qualquer tipo de coisa, o Betinho tem que entender que ele trabalha pro Vasco da Gama. O Betinho, ele trabalha pro Vasco da Gama, então, meu amigo, ele tem que suportar xingamento, qualquer tipo de coisa.
Se então vai trabalhar em outro lugar. E se o Vasco permite isso, mas o cara, mas eu não concordo. Não tá no meu contrato que o cara tem que xingar minha mãe, eu tenho que ficar quieto. Então, se não tá no teu contrato, meu amigo, então o Vasco tem que repensar, mandar esse cara embora aí e colocar alguém que consiga segurar essa onda aí. O cara tá lá e tá protestando. Não importa, gente, se ele tá protestando xingando. Não importa. O futebol é assim. Todo mundo xinga. Quem é que não xinga o treinador? Quem é que não xinga o presidente, o jogador? Desde que ele não profira ofensas racistas, mas mesmo se tiver proferido, não é essa aí a dosimetria da pena, tem que levar ele à polícia para ele ser preso, tá? Se ele for canto homofóbico, ou a menos que ele venha e parta para cima. Aí eu concordo que você tem que reagir, tá? Para se defender. Mas não é o caso. O Betinho, meu amigo, dá o dobro do tamanho do cara. O cara tá ali com a motinha dele ali. E aí o cara tá o quê? Tá xingando, tá ofendendo. Não importa, meu amigo. Isso aí é torcedor. Olha o que o torcedor do Vasco passa. Aí vem um brutamonte desse pra agredir o torcedor. O Vasco. Primeiro o Pedrinho. Né? O Pedrinho aqui, ele falou, né? O Pedrinho falou: assim que tomei conhecimento do episódio, as providências administrativas cabíveis foram tomadas com a seriedade que o caso exige. A violência não faz parte da minha formação nem dos meus valores. Qualquer protesto, crítica ou manifestação, por mais dura que seja, é parte do processo democrático, desde que seja feita dentro dos limites do respeito. E aí, como eu falei, qualquer crítica ali seria, assim, como é que eu posso falar? Não seria justificativa para agressão. Qualquer uma delas. Se fosse homofobia, se fosse racismo, deveria chamar a polícia e prender ele. Mas partir para cima, não. A única... Isso eu falando, tá, gente? Não tô falando da lei, não. A única justificativa pro Betinho partir pra cima é se ele viesse pra cima primeiro. Aí o cara vem pra poder defender a integridade física dele e daqueles que ele presta serviço. Fora isso, não cabe partir para cima. Ele trabalha no Vasco, é uma instituição mundial. Ele não pode simplesmente vir ali parecendo que é um segurança ali das micaretas dessa vida aí e tudo mais e partir para cima. E não que o segurança da micareta esteja certo também. Violência nunca é justificativa para você agredir alguém só por palavras. Para isso tem os caminhos da lei. Aí você pode depois, mas a lei, aí já é outra coisa, tá? Mas você não pode agredir ninguém, tá? Então, aí também tem uma nota, né, um comunicado agora do Vasco, né, como instituição, né, o Vasco, abre aspas, o Vasco vem a público manifestar seu absoluto repúdio a qualquer forma de violência e reafirmar que não admite nem tolera condutas contrárias aos princípios e valores que norteiam sua história. Diante dos fatos ocorridos na noite deste sábado, né, dia 3/5, no hotel onde a delegação está hospedada em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido para apuração rigorosa do caso. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com respeito a todos que fazem parte da história do Vasco da Gama dentro e fora de campo. Então, ok, afastou, vai apurar. Cara, a justificativa do Betinho tem que ser muito boa para esse cara não ser mandado embora, tá? Desculpa, o cara trabalha no Vasco, ele não pode ser, e não é a primeira vez, tá? Não vou te falar também que eu vou lacrar aqui porque é a primeira vez, a gente até falou ali que ele tava defendendo os jogadores do Vasco, não agrediu ninguém, os caras estavam vindo para cima dele, tudo isso aí eu vou te falar, até passei um pano, mas essa daqui ficou difícil. Ficou difícil passar um pano, tá, gente? Mas desculpa essa introdução, porque não dá para passar batido. Quem torce pro Vasco da Gama sabe que a gente tem um jeito, né, de se comportar perante a sociedade diferente, tá? Então, desculpa aí, estudei. Vamos falar de futebol agora, tá bom? Vamos lá, galera. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? A 7ª rodada abriu na sexta-feira, né? É incomum, mas é como um feriadão prolongado. Aproveitaram aí. São Paulo 0, Fortaleza 0. Aí ontem, Ceará venceu o Vitória, né? Vitória que é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, né? Por 1-0. O Corinthians, hein? 4-2 em cima do Internacional, né? O Dorival já colocando ali, já em prática ali,
todo o seu trabalho. Fluminense ganhou de 2-1 do Sport Recife, cara. Mais uma vez o Fluminense ganhou o jogo. Não foi no finalzinho, foi no último lance. Igual aquela partida do Santos, que o Samuel Xavier chutou, pegou no tornozelo do zagueiro, entrou no ângulo e acabou o jogo. Essa aqui é a mesma coisa. O Arias, mas também deram liberdade pro Arias, né? Cruzou na cabeça do Everaldo, que cumprimentou. O Fluminense não tem nada com isso, mas é muita sorte. Tá? Bahia, né, que vem numa vitória importante contra o rival de hoje, né, do Palmeiras no Allianz Parque, venceu também o Botafogo que tá muito mal das pernas aí, apesar de ter ganhado do Fluminense 2-0 e ganhou bem, né, o técnico Rafael Paiva não, lá é Paiva também, mas agora eu não sei, eu esqueci o nome do técnico do Botafogo. Não sei o que, Marcelo, Renato Paiva, pronto. Renato Paiva, Rafael Paiva era o nosso treinador ano passado. É o Renato Paiva, que é o treinador atual do Botafogo, que é ex-treinador do Bahia, né? Então o Bahia venceu de 1-0. Hoje, completando a rodada, tem Grêmio e Santos às 16 horas, né? No mesmo horário, Vasco e Palmeiras. Cruzeiro e Flamengo 18h30. Amanhã, 2 jogos na segunda-feira, Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Vamos ver como é que tá essa tabela aqui. Após 7 rodadas e meia, né? 6 rodadas e meia. O Flamengo, que joga hoje, lidera o campeonato com 14 pontos, né? O Palmeiras, que vinha liderando, perdeu pro Bahia e aí, consequentemente, perdeu pro Palmeiras, né? Pra você ver como é que é o campeonato. O Corinthians arrasado, tinha tomado de 4 do Flamengo, agora meteu 4 no Internacional, que é um baita de um time. E campeonatozinho brasileiro, viu? Bragantino, que eu achava que ia brigar para não rebaixar, tem 4 vitórias consecutivas, viu? Caramba, impressionante o Bragantino. Fluminense, que vem ali, ó, na Bacia das Almas ali, ó. Fluminense era pra ter 4 pontos a menos aí, bicho, no mínimo. Era pra estar uns 9 aí, pelo menos, né? Tinha perdido o Botafogo. Vamos lá, né? Bahia, que vem de 3 vitórias seguidas, também vem crescendo na competição. Tá, e o Vasco tá ali, ó, em 12º colocado, né? Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. O Vasco já não ganha, tem tempo, viu? A última vitória do Vasco, acho que foi contra o Porto Cabedelo, né? Pela madrugada, hein? Tem tempo que o Vasco não vence uma partidinha. O Vasco precisa, né? E hoje vai ser difícil, né? Ali na zona de rebaixamento, Vitória, Grêmio, Santos, Sport Recife. Sport Recife que demitiu o técnico Pepa ontem, né? O Sport Recife tá mal, só 2 empatezinhos aí, né? Ontem poderia ter beliscado o empate, mas não teve jeito não, tá? Então o jogo 16 horas você acompanha por Sport TV e Premier, e acredito que TV Globo também vai transmitir, tá? Não tava aqui no script do jogo não, mas a TV Globo deve transmitir, ou então vai transmitir Grêmio e... Porque aqui eu tô no site da Globo. Ah não, tá aqui, ó, TV Globo e Premier, Sport TV é que não tá, ó, tchau Sport TV. Então é Premier e TV Globo, tá bom? Pra você que quer assistir aí. Tá? Olha lá as escalações. O Vasco é o mesmo time que vem jogando aí desde a partida contra o Flamengo. Mesminho. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Rayano no Moreira e Verrete. Tá? Nenhuma novidade. Talvez ali o Jair é que tá sendo contestado pra caramba. Então pode ser que o Tietchan retome a titularidade, pode ser que entre ali com o Matheus Carvalho. Essa é a única provável alteração caso o Felipe queira fazer. O Felipe que, né, teve um jogo, fez uma estreia muito ruim, né, contra o Operário agora quinta-feira, mas eu fico sempre querendo buscar alguns detalhes para a gente tentar se motivar para o jogo, tá? O Felipe, ano passado, assim que ele assumiu interinamente, quando o Paiva foi mandado embora, ele comandou o Vasco num jogo em São Januário que foi 2-2 contra o Atlético Goianiense. O Vasco chegou a estar perdendo por 2-0, depois o Alex Teixeira entrou, mudou o jogo, né, fez um gol, deu uma assistência para o Maxime Domingues, né, que já saiu também, fazer e empatar o jogo. E depois disso, o Vasco fez 2 ótimos jogos, né, contra o Atlético Mineiro, 2-0, e depois contra o Cuiabá, em Cuiabá, né, o Vasco venceu por 2-1. Então a gente, poxa, não sei se isso é uma máxima aí do futebol, né? Ou se é uma tendência que a gente tem que seguir, tá? Dele começar a ver qual foi a pegada ali e tão prontamente mudar, né? A diferença que naquele caso o Vasco ia enfrentar um Atlético Mineiro que estava arrasado pela perda da Libertadores, né, com alguns desfalques, né, e o Vasco jogava em São Januário,
né? Então, eu realmente eu não sei, né? A gente vai pegar o Palmeiras em Brasília. Então, não tem o calor da torcida do Rio de Janeiro, que é diferente, né? A atmosfera de São Januário é diferente, tá? Já o Palmeiras veio de vitória, né? Ganhou de 1-0 do Ceará lá no Castelão pela Copa do Brasil, jogo de ida, e vem bem. O Palmeiras é o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele é o cara aqui no Brasil, né? O pica de cachorro, irmão. Já tá aí desde, sei lá, 2019, 2020. Conhece o elenco como ninguém. E aí, se você for pegar, gente, ali, ó, um cara a cara, você vai ver que o time do Palmeiras todo é melhor do que o Vasco ali, né? O Everton e Léo Jardim, né? Esse daí talvez no momento assim você pode falar que empata, né? Mas o Everton é um grande goleiro. O Giai ou Guiai, não sei, quanto o Paulo Henrique, eu prefiro o PH, tá? Só, mas é só. Gustavo Gomes, João Vitor não compara, Murilo com Lucas Freitas não compara, Piquerez com Piton não compara, Emiliano Martins com Hugo Moura, né, tá ali, tá ali. Richard Rio Jair, não compara. Felipe antes contra o Felipe Coutinho, ó, prefiro o Coutinho. Agora daí pra frente, o Facundo Torres, Nuno Moreira. O Nuno Moreira até vem ali, né, melhorando e tudo mais. O Facundo Torres é muito bom jogador, né, mas tá, vamos lá. Estevão e Ryan, não compara. Flaco Lopes e Verratti. Depende muito do jeito que o jogo se comporta, né? Se for só bola aérea, o Verratti é melhor. Agora, o Flaco Lopes, no geral, é muito melhor do que o Verratti, com a bola no pé, com o posicionamento, com a velocidade, enfim. Né? Não vou colocar muito melhor, não. É melhor apenas, tá? Não é muito melhor, não. Mas o time do Palmeiras é muito melhor treinado, né? Muito melhor treinado. Então, é amplamente favorito o time do Palmeiras, né? Então, difícil a tarefa do Vasco aí. Para comandar esse jogo aí, né, para arbitragem, vem o David Oliveira Lacerda do Espírito Santo, assistente número 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, assistente número 2, Vitor Hugo Imazo do Santos, o quarto árbitro, Maguelson Lima Barbosa, aqui do DF, e o VAR, Rafael Trace de Santa Catarina. Gente, essas são as informações para o jogo de logo mais. A minha expectativa ela é muito, muito, muito conservadora, ia pegar muito a fé a todos os santos, sabe? Um empatezinho hoje. Tô pensando pequeno? Não, eu tô só sendo realista, gente. Vai pegar o Palmeiras, né? Fora de São Januário, o Vasco que já não vence há um tempão, mas ok. Né, futebol ele proporciona essas condições aí, mas o Vasco não vem apresentando. Então é muito difícil. Mais uma vez, um resultado hoje positivo, e eu encaro o empate como resultado positivo, ele só vai vir caso dê tudo errado para o Palmeiras e dê tudo certo para o Vasco. Essa é a grande realidade. Então espero que a torcida aqui de Brasília, eu não vou poder ir nesse jogo dessa vez, né? Excepcionalmente vou perder esse jogo, né? Que já tinha compromisso marcado, tá? Mas eu vou estar torcendo, acompanhando de longe e espero que a torcida do Vasco compareça em maior número do que a do Palmeiras, porque é isso que acontece. A torcida do Vasco aqui é pelo menos o dobro da torcida do Palmeiras aqui em Brasília. Não estou falando no cenário nacional, né? Acho que até no cenário nacional. Acho que a torcida do Palmeiras é muito forte em São Paulo e por ser o estado mais populoso, mas isso é um achismo, tá? Morei em São Paulo, morei em Ribeirão Preto, então era um achismo que eu tinha, uma sensação que eu tinha, tá? Em outros estados eu não vejo tanto palmeirense assim, tá bom? Deixa nos comentários aí quanto é que você acha que vai ser esse jogo aí, a gente volta a qualquer momento trazendo informações aí e com fé em Deus um pós-jogo aí com uma ótima notícia pro torcedor vascaíno, tá bom? Pra gente sair dessa zica aí, quem sabe, né? E aí eu não trouxe muitas notícias sobre o Fernando Diniz para não confundir aqui os assuntos, mas o que a gente tem é que as negociações estão andando, o Pedrinho veio a público e ainda falou que está, e o Vasco, inclusive, quer contar na quarta-feira contra o Porto Cabedelo já com o Fernando Diniz, né? Vamos ver, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de hoje. Muita coisa pode andar aí. Eu só sei que o Vasco ele não está se ajudando nem dentro e nem fora de campo. As informações, elas são desencontradas, a assessoria não tá abastecendo a torcida com mais clareza, com mais transparência, e isso vem deixando as coisas meio obscuras no Vasco, e é um assunto que eu quero abordar amanhã, tá? Depois independente do resultado que acontecer hoje, já seria uma pauta que eu queria estar trazendo para vocês amanhã, tá beleza, galera? Fiquem com Deus aí, ótimo domingo, aproveitem o domingo aí com a família, tá bom? Tchau, tchau.